Enquanto isso, deixa eu me trazer um outro tema que é bastante relevante, que está gerando polêmica também, que é a questão da PEC das praias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a PEC deve ser tratada com cautela e amplo debate. Pacheco disse que não vai pautar a proposta da noite para o dia, que ainda não tem uma opinião formada sobre o assunto. O Senado retomou na última semana as discussões em torno da proposta que transfere terrenos da Marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados. O Pacheco diz que o tema foi polemizado e que isso pode dificultar a tramitação na casa. Vamos acompanhar. O que eu digo como presidente do Senado é que nós vamos ter toda a cautela com um tema dessa natureza. Primeiro, porque envolve uma alteração constitucional. Segundo, porque é um tema, de fato, que gerou grande repercussão, grande polêmica e é preciso entender em relação ao mérito dele. Então, de nossa parte, haverá toda a cautela, prudência e um amplo debate com a sociedade, com os segmentos que desejem debater esse tema, inclusive no plenário do Senado Federal. Há, inclusive, um pedido de sessão de debates formulado pelo senador Fabiano Contarato para que esse tema seja também amadurecido por todos os senadores. Então, o que eu posso dizer é que, assim como todas as outras, há um respeito de nossa parte em relação às propostas legislativas de todos os parlamentares, mas, naturalmente, se tratando de uma emenda constitucional, nós temos que ter toda a cautela de poder fazer um amadurecimento devido acerca do mérito da proposta. Se ele é bom ou não, isso é uma aferição que o debate é que vai poder permitir chegar a essa conclusão. Zé, esse debate ele ganhou muita repercussão por conta da discussão que aconteceu ali nas redes sociais, mas a gente percebe que sequer os parlamentares conhecem bem de que maneira isso influenciaria e o que mudaria, né? Porque a gente está falando desses terrenos da Marinha que ficam a 33 metros a partir da maré mais alta e que hoje tem ocupações, tem hotéis, bares, restaurantes e até moradias, mas que pertencem à Marinha, que pertencem à União. É preciso haver um conhecimento muito maior do tema para que, de fato, a casa possa se manifestar. É um tema que foi colocado em 1831. A Constituição brasileira recebeu isso e colocou. Não é terreno da Marinha, mas de Marinha, né? Mas é um terreno da União, administrado pela Marinha. Como é que é hoje? Quem tem casa, hotel, bar, restaurante e tal, nesta área, 33 metros a partir de uma mais alta onda que foi calculada lá em 1831, o cálculo é de lá. Aí quem tem paga uma espécie de aluguel, além do IPTU, para a Marinha que administra esse fundo, né? Então é assim hoje. O que o senador Flávio Bolsonaro está relatando que é que esses imóveis sejam repassados, só o documento, porque o domínio já está nas mãos de outras pessoas, né? Seja repassado para as pessoas, né? Seja pessoa jurídica, pessoa física. Em alguns casos, áreas sociais, como mangues e tal, que também é terreno de Marinha, são habitações populares, favelas, né? Aquelas favelas que ficam em cima de mangue, né? Eu esqueci exatamente o nome desse tipo que Restinga. No Espírito Santo tem muito, né? Como? As restingas, as áreas de restinga? Não. São as favelas que ficam em cima da água e são casas construídas em cima de madeira, enfim. Palafitas, isso. Então, assim, não é só grandes casas, mas existem mansões, existem ilhas, né, que são valiosíssimas. E essas casas, com documento, vão valer 10 vezes mais, tirando a insegurança jurídica. E aí eu conversei agora há pouco com o senador Flávio Bolsonaro. Primeiro, ele disse que não desiste e atribui esse debate todo porque ele é o relator. E está acusando o governo de fazer uma fake news, porque não se trata de privatização das praias. É um debate sobre passar o documento para os que estão ocupando, né? Onde está vago, vai ficar assim. E ele citou parte importante do Rio de Janeiro. Parte importante do Rio de Janeiro que está nessa condição ali. Não tem documento, as pessoas moram e é preciso regularizar. E aí ele diz o seguinte, que não há nenhum debate sobre privatização. O acesso às praias, tudo vai ficar normal. O que vai acontecer é simplesmente trocar o documento. Agora, eu alerto que se trata de uma especulação muito grande. Existe uma associação nacional
dos que ocupam terrenos de marinha, e esse interesse é muito forte, né? Lembrando que são casas caras e restaurantes caros, hotéis caros. Não é a privatização da praia, não. Embora a faixa de areia não seja privatizada, ou seja, a faixa de areia ela vai se manter ali sob a responsabilidade da União. A questão que chamam a atenção aqueles que criticam essa proposta, né, que representam associações ou ONGs, etc., dizem que, por mais que a faixa de areia permaneça livre, ao você privatizar esses espaços, pode ser que essas empresas que recebam, né, essa autorização, elas fechem esses espaços ou elas impeçam essas pessoas de passarem por ali, coisas que acontecem hoje. Embora na prática a gente veja muito já resorts, restaurantes, etc. Ou você tem que consumir para poder acessar, ou você tem que ficar no resort. Em alguns casos você tem até umas passagens que são liberadas para os banhistas que não utilizarem aquele local especificamente, mas elas têm locais determinados, então você tem de procurá-las para poder acessar determinadas praias aqui do país. Agora, de que maneira que essa regularização em termos de documentação mudaria ou não o que já temos hoje, no teu ponto de vista, hein, Gustavo Segré? Eu não consigo entender qual é a necessidade de dar um título de propriedade para uma pessoa que já está aí, porque dando o título de propriedade, como muito bem falou Zé Maria, aumentaria o valor da propriedade. E hoje está gerando um ingresso para o governo através desse aluguel que é pago para a Marinha. Provavelmente seria interessante se essa privatização permitiria o direito de normalizar através de um pago em função do valor real da propriedade. Mas eu não quero dar a ideia, porque isso vai ser mais arrecadação para o governo vai terminar apoiando. Uma coisa que sim acontece hoje, e não tem a ver com regulamentação nenhuma, convido qualquer pessoa que está nos assistindo a ver. Vai numa praia qualquer, em que tem um monte de barcinhos, e tente colocar o barcinho teu aí, dizendo que a praia é pública. Você vai durar 10 minutos. 7 minutos. Em 7 minutos vem um monte de gente dizendo: você não pode estar aqui. Por quê? Porque isso aqui blá, 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 mostra papel daqui, de lá, mas esse lugar é reservado para esse grupo de pessoas e não tem nenhuma legislação. O que sim me parece que acontece é que determinados governos, se tivessem que administrar o deserto Saara, em 5 anos não tem mais areia. E aí, Piperno? Você é um bom exemplo do que já existe hoje, porque o projeto também prevê que que grandes áreas e tal passem para estados e municípios. Então, essa é uma outra discussão do projeto. E aí, você vê, tudo começou porque o Neymar, inclusive, estava anunciando empreendimento e a Luana Piovani falou: opa, esse negócio é estranho. E, aliás, ela está mais bem informada do que a base governista sobre isso. Porque ontem a gente viu o ministro falando, eu duvido que ele soubesse de alguma coisa. Quer dizer, ficou sabendo porque a Luana Piovani fez esse escândalo todo. Falou que não permitiriam passar a praia. E passou. Oi? Passou na Câmara, ninguém discutiu isso, ninguém nem se lembra quando foi votado na Câmara. Exatamente. Já foi aprovado na Câmara. Então, permitiria que estados e municípios tivessem, que áreas passassem para estados e municípios. Ora, o que o estado e município vai fazer a partir disso é o que entra de fato na discussão. E se o município, se o estado resolve vender esse negócio? Não faixa de areia, mas o que está em frente, e aí quem compra vai utilizar aquilo. Porque aí vem o exemplo que o Segré deu. De fato, a gente já conhece hoje, praticamente em todo o litoral brasileiro, em todas as cidades litorâneas, você tem um hotel, o hotel às vezes está do outro lado da rua, enfim, da avenida, mas coloca lá as cadeirinhas de praia dele e tal, ou então o quiosque que está lá e tal, não sei o quê. E por que isso acontece? Porque são áreas que já têm autorização das prefeituras. E aí a prefeitura, de fato, tem autonomia para fazer o que ela bem entende, e é uma boa discussão. Quer dizer, você também pode argumentar que a prefeitura está comercializando um pedaço da faixa de areia. Sim. Né? Agora, imagine então... Mas hoje... Piperno, hoje quem dá essa autorização é a Marinha, a Capitania dos Portos de cada região, essa autorização. Isso mesmo. A Marinha que administra, tem um grupo lá especial para isso. É ele que dá a concessão. Então, Zé, mas aí que está o negócio. Mas aí que está. Então, às vezes você tem uma faixa de areia de 100 metros. Na parte mais próxima ao início dessa faixa de areia, a partir da rua,
Então, o cidadão que monta um quiosque lá, ele vai ter que se ver com a prefeitura. Então, se um projeto como esse passa, imagina o que pode acontecer aí sim em larga escala. Né? Inclusive em larga escala, há uma questão ambiental também que é apontada pelos críticos desse projeto, né? Porque eles falam que haveria uma especulação imobiliária ainda maior e a possibilidade de implantação de mais imóveis às margens de praias, quando se há um apontamento de que a maré está subindo ano a ano e que com o aumento da maré, esse trecho de 33 metros a partir da maré mais alta não poderia ser especificado de uma maneira só, sendo que há um movimento do mar subindo, ou seja, de alguma forma também essas regiões ou essas áreas onde houvesse a implementação de mais imóveis poderiam ser prejudicadas depois com algum tipo de mudança climática ou intervenção que gere estragos provocados pelo aumento da maré, que é algo calculado aí pelos ambientalistas. Fala, Langani. E é muito difícil você estabelecer esse limite, dado que o clima ele muda o tempo inteiro. Então, num ano pode ser 33 metros, no outro 20 metros. Agora, de qualquer maneira, eu estava pensando no argumento daqueles que defendem o projeto, dizendo que ia trazer mais renda e emprego. E também regularização de áreas como o Complexo da Maré. Isso. Agora, eu não consigo entender o que mudaria na prática em termos de trazer mais renda e emprego. Instalação de resorts. Mas hoje já não ocorre isso, Piperno. Mas você imagina se passa o projeto. Então, hoje... Muitas instalações não acontecem por conta de toda a burocracia, até dificuldade para... leis ambientais e tal. Então, nesse sentido, uma instalação de um resort, trazendo mais renda e emprego, se de fato isso ocorrer, eu sou favorável. Agora, que seja feito com regras muito claras, porque daí também eu sou contra que inviabilize a passagem para banhistas, né? Que tem ali áreas totalmente... privativas para aqueles que pagam o resort. Então, eu acho que dá para chegar num meio termo que você acaba estimulando mais construção de resorts, estimulando o turismo, que vai trazer melhoria para a população ali local, renda, emprego, etc., mas, por outro lado, que você também garanta um mínimo de acesso a banheiro. Muito embora a gente já saiba... Pois é, então, o mínimo. Que mesmo hoje já tem essa dificuldade. Mas eu acho que não são problemas excludentes. Eu acho que são, quer dizer, eu acho que vai se abrindo precedente, quer dizer, enfim, daqui a pouco todas as praias vão acabar sendo privativas. Porque imagina se um resort não vai acabar engolindo tudo aquilo, tornando aquilo uma faixa exclusiva. A gente vai discutir isso muito por aqui.